Olá, pessoal. Sou a professora Aparecida Colares, né? Nossa segunda aula de Fundamentos Psicológicos da Educação. Sejam muito bem-vindos a essa disciplina, né? Este vai ser, como eu já disse antes, nosso espaço de construção, né? De reflexão acerca da nossa influência da psicologia da educação para vocês, na formação de professores, né, tendo em vista a docência em EPT, e essa pós-graduação foi concebida e pensada para atender os profissionais que visam ingressar na docência. Nessa segunda aula, eu apresentarei a unidade 2, né, do nosso plano de ensino, e buscarei aprofundar o debate na teoria da Gestalt, né? Para alguns Gestalt, outros forma, para outros inatista, e na teoria behaviorista de Skinner, né? Dentro do campo do comportamentismo. Esse conteúdo ele está presente nas unidades 3, 4 e 5 do caderno didático, e os capítulos 3 e 4 do livro de Ana Maria Bock, né, Psicologias, que está lá em nossa sala. Eu espero novamente contar com o empenho e desenvolvimento e envolvimento de todos vocês, né, nesse processo, na nossa segunda aula. Espero que vocês tenham aproveitado a primeira aula, espero que tenha ficado contento, né? E na aula de hoje, nós vamos abrir nossa aula com uma história, né, escrita pelo saudoso Rubem Alves, o grande mestre, que eu gostaria de embasar as nossas discussões a partir desse pequeno texto, né? O Urso Burro, de Rubem Alves. Há a história de dois ursos que caíram numa armadilha e foram levados para um circo. Um deles, com certeza mais inteligente que o outro, aprendeu logo a se equilibrar na bola e a andar no monociclo. O seu retrato começou a aparecer em cartazes e todo mundo batia palmas. Como é inteligente esse urso, como é inteligente. O outro, considerado o urso burro, ficava moado num canto. E por mais que o treinador fizesse promessas e ameaças, não dava sinais de entender. Chamaram o psicólogo do circo e o diagnóstico veio rápido. É inútil insistir, o QI é muito baixo. Ficou o coitado ali abandonado no canto, sem retratos e sem aplausos. Urso burro, sem serventia. O tempo passou. Veio a crise econômica e o circo foi à falência. Concluíram que a coisa mais caridosa que se poderia fazer aos animais era devolvê-los às florestas de onde haviam sido tirados. E assim, os dois ursos fizeram uma longa viagem de volta. Estranho que em meio à viagem, o urso tido por burro parece ter acordado da letargia, como se ele estivesse reconhecendo lugares velhos, odores familiares, enquanto o seu amigo de QI alto brincava tristemente com a bola, último presente. Finalmente, chegaram e foram soltos. O urso burro sorriu com aquele sorriso que os ursos entendem. Deu um urro de prazer e abraçou aquele mundo lindo de que nunca esquecera.
O urso inteligente subiu na sua bola e começou o número que sabia tão bem. Era só o que ele sabia fazer. Foi então que ele entendeu, em meio às memórias de gritos de crianças, cheiro de pipoca, música de banda, saltos de trapezistas e peixe mortos servidos na boca, que há uma inteligência que é boa para o circo. O problema é que ela não presta para viver. Para exibir sua inteligência, ele tivera de se esquecer de muitas coisas. E este esquecimento seria a sua morte. E podemos nos perguntar se o desenvolvimento da inteligência não se dá sempre às custas de coisas que devem ser esquecidas, abandonadas, deixadas para trás. A partir dessa, vamos começar a assistir essa aula pensando o quão é desafiante o papel do educador no espaço educativo. É preciso indagar o que é inteligência, o que é conhecimento, o que é aprendizagem, como eu, na condição de estudante, aproprio do conhecimento. Hoje nós teremos uma aula densa e espero que seja fascinante, pois muitas das nossas verdades se assentam nas teorias que hoje estudaremos. Eu queria que nós parássemos um momento para pensarmos o quão é importante entender o lugar em que estamos. Muitos de vocês podem não ter experiência no exercício da docência, mas vocês têm a experiência como aluno. Vocês vivenciaram o espaço da escola, vocês vivenciaram o processo de ensino-aprendizagem para estarem aqui. Então, vamos, a partir desse momento, ativar nossa memória educativa, ativar nossas experiências para melhor compreendermos. Eu fui um urso que abandonei todas as minhas referências para ter sucesso? Ou eu sou um urso que agreguei essas experiências, as minhas experiências pessoais, e não as destituí, né? Então, nesse momento, a gente vai tratar na unidade 2, especificamente das teorias psicológicas da aprendizagem. A nossa ênfase hoje é ao behaviorismo e a Gestalt. Porque as teorias do desenvolvimento e da aprendizagem também vão ser repercutidas ao longo de todas as nossas discussões, né? Nós já vimos, basicamente, na aula passada, uma visão geral dessas teorias, as teorias maturacionais, as comportamentistas, psicanalíticas, interacionistas e um pouco da epistemologia da complexidade. Então, hoje, nós vamos aprofundar numa teoria maturacional, que é a Gestalt, e numa comportamentista, que é o behaviorismo, que mais influenciaram o campo da educação. Para eu definir desenvolvimento e aprendizagem, eu não posso trazer um conceito próprio ou pronto do que eu entendo, porque cada teoria, ela vai definir desenvolvimento e aprendizagem de maneira diferenciada. Se eu pego a Gestalt e pego o behaviorismo, cada uma vai definir de forma diferenciada a aprendizagem e o próprio desenvolvimento do sujeito. Então, ao discutirmos as características e as teses presentes em cada uma dessas teorias, nós vamos poder identificar concepção similar, concepções complementares e concepções completamente antagônicas, como é o caso da Gestalt e do behaviorismo, né?
são completamente antagônicas em relação ao que elas definem como desenvolvimento e aprendizagem. A psicologia da Gestalt, ela traz na sua natureza e princípios pontos importantes, né? Aqui a gente tem alguns fundadores da Gestalt, que vocês podem ver posteriormente. E nós vamos ter o princípio da estruturação perceptiva, ou seja, toda vez que você fizer uma prova que você lê lá para distinguir behaviorismo de Gestalt, a palavra percepção é uma marca da Gestalt, nunca do behaviorismo, né? O princípio da pregnância, que nós vamos ver os exemplos, o princípio do fechamento e o princípio da atitude, né? A natureza e os princípios fundamentais são uma reação contra o comportamentismo e o associacionismo, que é uma teoria em que concebe-se que o sujeito apropria do conhecimento por meio de associações, né? E Christian von Ehrenfels, acredito que seja isso, né? Para ele, existem características de experiência que não podem ser explicadas por meio de propriedades de sensações, somente por sentido, mas considerar a percepção como elemento constituinte de apropriação do conhecimento. Hoje nós vamos verificar todas essas teorias por meio dos exemplos, né? Quando eu consigo discriminar sons, né? Fecha os olhos aí me ouvindo, por exemplo. Quais sons que você está ouvindo? E como você define cada som que você está ouvindo? É o choro de sua criança? É um passarinho cantando lá fora? Então, isso é uma ação perceptiva de discriminação auditiva. Você reconhece a variabilidade de sons, o que não é uma competência de uma pessoa completamente surda, por exemplo, né? A percepção visual, quais as cores que compõem o universo onde você está, né? Quais as formas, quais as texturas, né? Que aí já vai ser do sentido, mas você pode observar e verificar se há uma textura por meio da acuidade visual, né? Então, eu vou apresentar para vocês as noções da psicologia da Gestalt sobre a natureza da percepção. Então, vou descrever o que para a Gestalt é percepção, né? Primeiro, a percepção é o conhecimento sensorial de configurações ou de totalidades organizadas e dotadas de sentido. É uma vivência corporal, é sempre uma experiência dotada de significado. O próprio mundo exterior está organizado em formas e estruturas complexas dotadas de sentido, né? Então, toda experiência, quem vai dar o sentido é o sujeito, é o ato de pensar do sujeito e não os seus sentidos, né? A percepção é uma relação do sujeito com o mundo, é ele a força de relação. O mundo não exerce influência direta no que eu aproprio dele. O sexto ponto, o mundo percebido é qualitativo, significativo, estruturado e estamos nele como sujeitos ativos. Então, nossa ação é sempre de intervir, nunca receber intervenção, né? O mundo percebido é um mundo intersistêmico, de mim para o mundo,
né? A percepção acontece num campo perceptivo complexo das minhas significações mentais. E a percepção, ela envolve toda a nossa personalidade, envolve toda a nossa vida social, né? Todas as relações que a gente consegue estabelecer. Então, aí nós vamos ter a percepção como uma forma de conhecimento e de ação. A percepção é uma ideia confusa ou inferior. Desculpa o acento na ideia ali. Como julgava a tradição, mas uma maneira de ter ideias sensíveis ou significações perceptivas. A percepção vai estar sujeita a uma forma especial de erro, que é a ilusão. Daí a necessidade de apurar a capacidade perceptiva nessa perspectiva para ser apropriado conhecimento. Quais são os princípios que se estrutura a nossa percepção? São duas vertentes. A primeira é uma ligada ao modo como se apresentam os estímulos, né? Aí você tem que ter a capacidade de estimular, né? Para que esses estímulos cheguem à sua apropriação e aquelas propriedades inerentes ao nosso sistema perceptivo, que é a capacidade de ativar nossa cognição para apropriar do mundo, mas sendo nós sujeitos àqueles que interferem nesse mundo e nesse objeto. Aí nós vamos ter 3 tendências organizadoras do estímulo. Essa imagem já até mostrei na aula passada e eu trago ela novamente, porque ela mostra uma relação perceptiva em relação à figura fundo, né? Quem percebe, quem ativa essa capacidade, na teoria da Gestalt, não é nosso olho, ele é um mero canal perceptivo, a gente tem que entender isso, né? E ao perceber as figuras embutidas num determinado fundo perceptivo, nós ativamos a nossa capacidade mental. Não é o nosso olho que faz essa comunicação. Aí também nós temos novamente um exemplo disso, né? Uma imagem que apresenta outras imagens fundo. A gente tem um pregador de roupa que, na verdade, aparece 2 rostos, né? Se encostando, se beijando. Ao fundo, você pode ter outra visão também, vai depender do campo perceptivo de cada um. Tanto é que tem algumas pessoas que não enxergam, né? Aqui a gente vai ter um agrupamento perceptivo. A tendência dos estímulos elementares para se agruparem em totalidades significativas, né? Na base aqui nós temos uma base de pregnância, né? Nós temos a figura A e nós temos a figura B, uma disposição diferenciada que dá um sentido de modificação na figura. A figura é do mesmo tamanho. Ao ser invertida, o campo perceptivo vai perceber uma maior do que a outra, né? As figuras do campo B aparentam ser maiores que do campo A, porém o fator de proximidade que vai gerar essa pregnância, uma vai impregnar na outra. Aqui nós temos o fator de semelhança, é a nossa capacidade perceptiva de fazer essa diferenciação. O olho é só o canal estimulador desse processo. Aqui nós temos o princípio do fechamento. Nós fechamos a figura no triângulo, mesmo o triângulo supostamente não estando aí, né? Nós temos a tendência perceptiva para perceber
de forma completa o objeto. É a mesma coisa quando se apresenta um texto lacunado e que você consegue fazer a leitura dele completa, né? Está dentro da capacidade perceptiva do sujeito. É denominado o princípio de fechamento. Vocês já devem ter experiência de ler um texto, por exemplo, substitui-se todos os As por R e você imediatamente faz a leitura tranquilamente, né? Aqui também é uma de fechamento, né? Tem obras de arte de fechamento, inclusive, que foi... muitos artistas partiram desse princípio para construir algumas pinturas e obras de arte. Você, sua capacidade mental é que vai dar completude da imagem e da figura. Aí é uma estratégia lógica, né, de lógica, mas que parte também para o campo perceptivo, de que há uma substituição de algarismos e que para se ter isso precisa ser o algarismo correto. Todo o campo de divulgação das imagens é um campo voltado para o nosso campo perceptivo, né? Nós olhamos uma imagem dessa, uma placa dessa, e necessariamente nós podemos, às vezes, nem fazer a leitura, mas já indica o que essa placa está comunicando, né? Aí a gente tem um campo perceptivo efervescente. Eu abusei, inclusive, desse campo, né? Aí vocês podem ver no cotidiano as marcas presentes da teoria da forma, né? A publicidade, a propaganda utiliza muito desse recurso perceptivo apontado pela teoria da forma, da Gestalt, para atiçar o sujeito a comprar um produto, né? A gente vai ver mais à frente ali. Uma comunidade, por exemplo, pentecostal, eu peguei essa propaganda, achei bem legal, porque eles pegam o olho, né? Os olhos do pai, um olho queimando, efervescente, né? Você vai ver muito isso nas logomarcas, né? A questão da presença desse foco perceptivo para chamar a atenção. Aí também a gente tem um recurso, né, que é perceptivo. Antes da palavra, a gente vai ao centro da seta, né? Eu acertei o ponto. É um recurso também que trabalha essa percepção. Aí a gente tem as propagandas, né? Eu coloquei, fazendo propaganda, não bebo nenhuma, nem Coca-Cola, nem Skol, mas coloquei aí para vocês verem os recursos que são utilizados, né? A Skol, com aquele movimento cíclico do redondinho, né? A da Coca-Cola, o remix, a volta, como se diz assim, o vintage da Coca, né? A marca inicial do boom do sucesso. Então, traz esses traços, né? Aqui nessa figura de baixo, a gente vai verificar um foco direto para a juventude, né? A bike, o paz e amor, os jovens, né, dá uma noção de competitividade, de movimento, né? Até o uso das cores, a marca que é impressa para gerar atuar no nosso campo perceptivo. Nós já fizemos demais o jogo dos 7 erros, né? Vão descobrir aí nessa imagem quantos erros nós temos. Isso aí está tudo ativando o nosso campo perceptivo, né? Essa aranha doida aí, quantos erros a gente vai encontrar, né? Relacionando uma figura na outra. Isso aí é atividade que ativa nosso campo perceptivo, faz bem para cada um de nós, né? Mais uma vez, né? Quais são os erros que a gente encontra aí? O que
que tem numa figura que não consta em outra, né? Vocês podem depois assistir o vídeo com calma e fazer os exercícios, ativar o campo perceptivo seus. E outro joguinho dos 7 erros, o quanto que isso é importante para uma criança que está em processo de desenvolvimento cognitivo, o quanto que isso é importante você utilizar, às vezes, com um jovem que tem dificuldade de atenção, né? Isso aí são intervenções que você pode estar propiciando àquele sujeito que não tem um poder de concentração, que julga-se na idade adequada, né? Você pode fazer uso desses recursos da criança aos mais idosos, inclusive para os idosos ativarem o campo perceptivo, né, de memória visual deles. Então, isso é muito importante. A gente passa por eles e não tem a capacidade de analisar como que uma atividade como essa promove em nós o desenvolvimento de habilidades mentais que até então a gente não tinha noção, né? E vocês, como futuros professores, como professores, vocês precisam aprender a olhar para o seu aluno e ver ele antes de ver um menino mal educado, ou ver um menino superativo, ou um conversador em sala de aula, né? Então, aí nós temos essas atividades que são interessantes e que podem promover, né, aquele livro mesmo, Onde Está o Ali, ele é um livro excelente para trabalhar a percepção, né? Nós temos aí o Caça-Palavras, né, excelente também para ativar o campo perceptivo. Então, essa teoria ela vai nos auxiliar a entender que tem habilidades mentais que podem ser estimuladas, né? Mesmo que por meio de recursos externos, que é o que a gente vai ver mais à frente. Então, aí a influência da Gestalt, mas é um instrumento externo que mais à frente a gente vai estar discutindo, que é o campo do comportamentismo. A cruzadinha, que é um recurso excelente também, né? Aí, por exemplo, preenche os quadrinhos com a letra C, né? Então, tudo aí tem que ter a letra C. E vai trabalhar outras palavras também. E aí vai o desafio para vocês vão encontrar os 12 meses do ano em 1 minuto. Olha aí quantos meses vocês encontraram em 1 minuto, né? Então, aí vocês têm mais essa atividade para testar a capacidade perceptiva de vocês. Ok? Aí nós temos uma polêmica, pouquíssimas pessoas enxergam as duas, né? A moça e a velha, né? A idosa. Também é um exercício perceptual, né, de atividade mental perceptiva, tendo o olho como canal, mas na verdade é perceptivo. E aí nós temos uma variabilidade das taças, né, com vários rostos, com vários formatos da taça, que é também uma atividade profundamente, uma ilustração clássica e marcante da Gestalt. Bem, agora nós vamos entrar na discussão do behaviorismo. Eu escolhi o behaviorismo por conta da grande influência dele dentro da nossa educação, da minha e da de vocês. Com certeza vocês tiveram essa influência. Vocês sobreviveram ao sistema de escolaridade por meio da nota, por meio da recompensa ou do castigo, né? A sociedade, ela absorveu os modelos comportamentistas de forma bastante acentuada, principalmente na nossa realidade. E aí nós temos o expoente, né? Nós tivemos vários autores que trabalharam
é a perspectiva behaviorista, né? Mas eu vou enfocar com vocês que a maior influência que nós tivemos foi a teoria de Skinner, né? Skinner é americano, né? Graduado em psicologia e terminou seu doutorado em 1931, né? Ele formou em psicologia em 30 e em 31 ele já era doutor, né? Por aí vocês tiram como que ele foi doutor novo, né? E morreu na década de 90. Essa teoria comportamentista, ela é resultado, não é uma junção, eu coloco aquele mais ali, mas é assim, as influências do positivismo e do empirismo, eles vão propor um ideal de objetividade que vai fundamentar Skinner quando ele funda a base epistemológica do behaviorismo, né? A marca epistemológica do behaviorismo é o positivismo kantiano e o empirismo, né? Então aí a gente tem essa junção. Essa base ela vai marcar ruptura com a psicologia da alma, do espírito, da consciência, dos fenômenos psíquicos, ou seja, ela é completamente antagônica às perspectivas pontuadas pela Gestalt, né? Tá claro aí para nós, eu tenho certeza que vocês leram tudo, se não leram, vocês vão ler, porque é um assunto interessantíssimo para os futuros professores e para quem já atua na educação. A educação profissional e tecnológica, ela sofre uma influência imensa do comportamentismo. A preparação do trabalho se acentuou muito nos modelos de repetição e de treinamento, né? Tanto que a palavra treinamento é uma palavra comportamentista, de cunho behaviorista, né? Behaviorismo vem de observação do universo, né? O Big Brother é uma técnica behaviorista, né? As pessoas ficam de fora observando o que está lá dentro, opinando, fazendo juízo de valor, né? É um exercício bastante behaviorista. O conceito-chave é o condicionamento operante, que ele acrescentou ao que a gente chama de reflexo condicionado. Esses conceitos, eles são ligados a nosso organismo, a treinar nosso organismo, né? A treinar nosso sujeito, tanto é que iniciou com pesquisas em animais, né? Que a gente, todos vocês mais à frente, a gente tem que rememorar a influência de Ivan Pavlov, que é o cientista russo que faz os primeiros experimentos, né? Com a campainha, onde o animal bate, né? Vai salivar naquele horário, porque está na hora de alimentar. E Skinner vai fazer com o ratinho. Toda vez que ele bate a campainha, ele sabe que é a hora que ele vai receber alimento. Então, o condicionamento para nosso corpo ele é importante, senão nós vamos deixar nosso corpo mandar em nós, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter a autonomia de definir nossos condicionamentos, o que muitas vezes não é oportunizado, né? Esses dois conceitos de reflexo condicionado e do condicionamento operante, eles estão essencialmente ligados a nós, como eu já falei, e a um reflexo condicionado, que é uma reação a um estímulo casual. Fome, né? Beber água, ir ao banheiro. Nós temos todos esses condicionamentos, né? Quem quer ir no banheiro toda hora ou tem uma questão patológica ou não está tendo um controle sobre o seu próprio organismo. Esse modelo
ele é um mecanismo, né? Esse condicionamento, ele premia uma determinada resposta do indivíduo até que ele fique condicionado e associe a sua necessidade à ação que ele quer. É o que eu falei do ratinho, né? O ratinho está lá, ele sabe que toda vez que ele bate na janelinha, por exemplo, toca uma campainha e a comidinha cai. Então, ele vai lá, corre, toca a campainha. É aquela criança que fez o dever completo, tudo certo, e ganha uma estrelinha. Então, ele vai repetir aquele comportamento toda vez e vai adquirir a capacidade de nunca deixar de fazer tarefa, porque ele sabe que ele sempre será recompensado, né? O que corre um risco da gente fazer tudo por recompensa, por um interesse, o que não é divergente da sociedade que nós vivemos, competitiva, né? Capitalista, consumista. Então, a gente tem, nós somos condicionados, né? Todo dia a gente quer um celular novo porque o anterior já não tem aquele aplicativo ou aquele recurso que eu quero utilizar, ou aquele emoji que eu queria e que no meu já não tem, né? E como eu exemplifiquei, é o caso do ratinho, né? A diferença desse condicionamento do operante é que o primeiro, né, a diferença entre o reflexo condicionado e o condicionamento operante é que o primeiro é uma resposta a um estímulo puramente externo e o segundo, o hábito gerado por uma ação do indivíduo, né? Em Pavlov, o estímulo segue uma resposta, que é o respondente. Vocês vão verificar na apostila de vocês e no livro de psicologias. No comportamento operante de Skinner, o ambiente é modificado e produz consequências que agem de novo sobre o sujeito, o indivíduo, né? Então, o condicionamento operante, ele é um mecanismo de aprendizagem sempre de um novo comportamento, um processo que ele chamou de modelagem. Então, vocês vão ver, toda aprendizagem por modelo é vinculado à teoria behaviorista de Skinner, né? Quantos de nós, nossos livros, por exemplo, todas as atividades nós seguíamos um modelo, né? Então, um instrumento fundamental para gerar o condicionamento por meio da modelagem é o reforço, né? É a recompensa lá em Pavlov. Toda vez que eu faço um bom ato, eu recebo um bom retorno, eu vou praticar o tempo inteiro. E quando eu tenho uma postura que não é tão adequada, o que acontece? Qual tipo de reforço que eu preciso? Para que eu não reproduza novamente aquele comportamento, né? Então, nós vamos ter uma variabilidade de reforços apontados por Skinner. Ele era determinista, né? Ele achava que a modelagem, o controle do comportamento não tem espaço para livre-arbítrio, né? Nós temos que seguir a regra que nos é determinada, nós temos que seguir o padrão que nos é determinado. Isso ocorre muito em determinadas empresas, né? Quem fere aquela regra determinada pelo condicionamento, ele é punido, ele é excluído do processo. A escola faz isso demais, né? Demais. A escola, ela classifica quem vai e quem fica, sem uma reflexão muitas vezes qualitativa e só quantitativa, né? E essa livre escolha não existe quando o comportamento é controlado, né? Então, toda a base do behaviorismo é o controle do comportamento, o controle da resposta que você quer receber frente àquele comportamento. Agora eu vou apresentar para vocês os princípios, né? O comportamento que é positivamente reforçado.
ele sempre vai acontecer novamente, o que eu acabei de falar, né? E o reforço é intermitente, um reforço ele não pode ser um dia ou outro, não. Para eu gerar um comportamento fixo, eu tenho que ser intermitente. É igual quando a criança aprende a escovar os dentes. Eu tenho que levar 10, 20 anos, às vezes, para que aquele jovem execute de forma favorável o comportamento, né? As informações devem ser apresentadas em pequenas quantidades para que as respostas sejam reforçadas, né? Não adianta eu acreditar que tudo de uma vez vai gerar mudança de comportamento. Os reforços vão generalizar lado a lado estímulos similares. O que isso quer dizer? Se eu tive um reforço por um bom comportamento, por ajudar uma senhora a carregar a cesta, sempre eu vou generalizar aquela ação como um reforço positivo, né? Produzindo assim outros condicionamentos secundários. Vou ajudar minha mãe, vou ajudar minha irmã, vou ajudar meu colega e assim por diante. Eu apresento aqui 4 tipos de reforços, mas são muitos reforços. A teoria, esse livro mesmo, que eu trabalhei ontem, na última aula com vocês, esse livro mesmo, ele traz, Mércia Moreira, ele traz para nós um imenso leque de reforços que podem ser utilizados dentro do comportamentismo. Aqui eu apresento o positivo, né? Aquele reforço que todo estímulo que está presente vai sempre aumentar a probabilidade que se produza uma conduta, é o que eu falei de carregar a cesta, né, para a senhora lá, ou fazer a tarefa, ou participar da aula e ser validada a participação, ser reconhecida a produção que é feita em sala de aula. E nós temos o negativo, né, que é chamado de estímulo aversivo, que ao ser retirado, aumenta a probabilidade de que se produza a conduta, né? Olha, eu vou tirar seu celular essa semana porque você precisa ter uma nota maior e estudar mais. É aversivo, em termos é negativo, mas a intenção é gerar uma resposta positiva, né? Gerar uma nova conduta. A extinção, a qual, né, se apresenta quando um estímulo que previamente reforçava a conduta deixa de atuar. Muitas vezes você dá um reforço positivo, mas depois nunca mais você dá. Nunca mais você diz, né? Se a gente pegar aquele programa da Super Nani, né? Tem uma no canal Acabe, teve uma aqui no canal brasileiro, me parece que no SBT, ela usa desses reforços, né? Ela cria uma lista de atividades. Toda vez que a criança ou jovem não cumprir, ele vai ter que arcar com uma consequência, né? E o castigo, que é um reforço, que é igual ao da extinção, porém funciona para reduzir a conduta. Por exemplo, se está no celular o dia inteiro, se o uso do celular marca mais de 12 horas de uso, essa supressão do celular tem que ser agregada a outras atividades. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo que eu estou me descondicionando ao uso das redes sociais e do uso do celular. Eu estou investindo em aprender a bordar, apesar de eu assistir um tanto de tutorial, né? E fiz um curso de bordado. Então, eu estou extinguindo uma conduta que já estava consolidada. Final de semana, por exemplo, eu evito abrir o WhatsApp, eu evito abrir e-mails, né? Então, é o tipo de, eu mesmo, não é um castigo em si, né?
É a cadeirinha do pensar, não tem nada físico, mas é intencional para uma conduta ser extinta. E contrariamente ao que se pensa, né, o que eu falei, o reforço negativo ou a punição, ela não é uma punição, mas a remoção de um comportamento que pune o próprio sujeito e que o ambiente julga inadequado, ou o pai ou a mãe, né? Enquanto o reforço, ele vai aumentar o comportamento, né? O comportamento, o dito é adequado, o que vai gerar diminuição da punição, né? Então, reforço negativo necessariamente não é uma punição, mas é a necessidade de aumentar um outro comportamento que você não queira. Então, aí a gente vai ver que isso tudo aqui se propôs em especial para a educação e para grandes empresas também, né? E que muitos consideram extremamente eficaz, né? Em princípio, é considerado, né, pedagogicamente eficaz e atrativo o modelo behaviorista. Mais à frente aqui, a gente vai ver que no campo da aprendizagem escolar, Skinner tentou demonstrar que, mediante ameaças e castigos, se conseguem resultados positivos muito mais baixos e com efeitos secundários muito piores do que o sistema de reforços positivos. O seu princípio máximo é o aproveitamento das classes, para o máximo aproveitamento das classes, baseia-se na atividade dos alunos. Sua aplicação mais conhecida é o ensino programado. Eu mesmo, na universidade, eu tinha livros com ensino programado, né, com instrução programada, né, que fazia parte para que eu memorizasse os conceitos, inclusive do behaviorismo. No livro dele, Tecnologia de Ensino, ele desenvolve, né, uma tecnologia que chama máquina de aprendizagem, que nada mais era do que a organização de material didático, de maneira que o aluno pudesse utilizar sozinho, recebendo estímulos à medida que avançava no conhecimento. Aí eu coloquei aqui à frente, né, teve grande influência no Brasil e nos Estados Unidos, e aqui eu coloco um exemplo básico do que era o modelo da instrução programada. Veja aí para vocês verem, né? O livro vinha assim, você tinha que programar o seu cérebro para memorizar a resposta. Então, mamífero é todo animal que mama quando é filhote. Todo animal que mama quando filhote é um mamífero. Quando um animal mama ao nascer, podemos afirmar que ele é um mamífero. E a resposta logo em seguida. No meu livro, a resposta não vinha embaixo, vinha na página seguinte. Eu respondia, eu ia lá na chave de correção para ver se eu tinha acertado. Só que o meu livro não era com um conceito tão elementar. Isso aí é basicamente para a primeira fase do ensino fundamental, né? Mas a gente faz isso, completar lacuna é uma técnica behaviorista, né? Siga o modelo, ceder sessão, né? Ali já está com a resposta. Então, já é para te indicar que você vai repetir, né, o mesmo modelo A nos demais modelos, entendendo que você vai ter que usar SS, né, para memorizar as palavras com SS. Aí não ficou tão bem claro, mas eu vou explicar, né? Tem o exemplo lá, leia e escreva, né, os algarismos depois, 25 com 25. Aí, então, o primeiro já é o modelo.
Aqui embaixo, siga o modelo, 2 dezenas e 1 unidade. Põe o número dentro do pontilhado e escreve por extenso, 21. Acima, só o número. Aqui também outra atividade comportamentista, né, de treino. Escreva os numerais nas placas, siga o modelo. Né? Então, ele vai aqui até criativo, porque ele vai deduzir que ele vai ter que contar as bolinhas para poder registrar o numeral. Mas é uma prática de treino, né? Apesar de ter uma função perceptiva também. Se vocês olharem, vocês vão ver a Gestalt, né? Na percepção da figura e que as bolinhas que é o elemento para se contar. Mas ali vocês têm a prática behaviorista quando eu tenho um modelo a ser seguido. Então, Skinner, ele considerava o sistema escolar predominantemente um fracasso, né? Por se basear na presença obrigatória. Olha que interessante, ele não via aquela presença obrigatória da criança ser algo que apropriava de comportamentos ou de respostas, né? Ele defendia que o aluno ele tivesse razões positivas para estudar, que ele tivesse desejo por meio do que o ambiente estimulasse, porque até então o comportamentismo ele concebe o sujeito como uma folhinha em branco, que vai ser escrita ao longo da vida. Né? Se vocês pegarem na modernidade o pensamento de John Locke, ele vai falar justamente isso, né? Nós somos um sujeito selvagem, um ser selvagem que precisa ser formado, que o ambiente vai ser responsável por isso. Contrapondo, inclusive, a visão de Rousseau de que o homem nasce bom e é a sociedade, esse ambiente que o corrompe. Né? Rousseau vai estar muito mais vinculado a Gestalt, o pensamento, e Locke vai estar bem vinculado a esse comportamentismo. São as experiências que eu vivencio no ambiente que vão agregar conhecimento. E o behaviorismo, ele tem um pressuposto de orientação tecnicista, né? Todo o planejamento e organização racional é promovido por meio da atividade pedagógica. É nosso exemplo aqui. Né? Nossa aula, nosso modo de apropriar desse curso, ele é um modelo behaviorista. Ele não tem o pressuposto direto de gerar uma interação entre professor e aluno. A interação é gerada por um elemento mediador desse processo, que é o professor tutor. Né? O meu feedback, o meu olhar de vocês sobre a aula vai partir do olhar do professor tutor também. E lógico, eu vou entrar nos fóruns, a gente vai estar verificando o posicionamento de vocês e coloca lá um feedback sobre as aulas, né? O que ficou bom, o que poderia ser melhorado. Então, nós vamos ter aí um modelo que ilustra bem as práticas behavioristas. Né? A administração utiliza muitas técnicas behavioristas e a avaliação educacional que nós temos até hoje é o retrato, é fundamentalmente comportamentista. Né? No início, para que o professor possa estabelecer a estratégia para atingir o objetivo, durante o processo de aprendizagem e para controle e replanejamento, o que muitas vezes não acontece, por exemplo, na nossa realidade. Nós temos tempo de replanejar. Quando eu entro na sala de vocês, a disciplina está toda planejada, o que gera, inclusive, um dificultador pessoal, porque a minha prática é interativa. Né? Então, e ao final eu quero ver, o resultado de vocês vai ser a nota. Né? Quantos de vocês eu não vou ter acesso, que eu não vou interagir, né, em determinado momento? Agora nós finalizamos esse primeiro momento
Espero que tenha dado uma visão geral e que tenha facilitado e intermediado de forma adequada esse processo. Mais uma vez agradeço a vocês, mais uma vez peço que leiam, que estudem, que participem dos fóruns. Espero que a aula tenha sido significativa e nós vamos abrir essa discussão, a discussão do urso burro de Rubem Alves no nosso fórum dessa semana, né? Nós vamos ampliar essa discussão lá, remetendo uma análise crítica diante dos conteúdos que nós discutimos nessa aula. A todos vocês, meu muito obrigado por mais essa atenção e até nossa próxima aula, que nós estaremos trabalhando as teorias interacionistas. Um grande abraço a todos.